De olho nos ruralistas, de olho sempre no agronegócio. A gente está entrevistando o Renato Soares, que é fotógrafo, está registrando as 300 etnias indígenas do Brasil. Certamente, Renato, nas suas andanças, você está ouvindo histórias sobre o avanço do agronegócio nas terras indígenas. Poderia falar um pouco sobre isso? Temos até algumas fotos que ilustram, não é? Em 2011 eu fui para o Xingu para fazer a documentação dos 50 anos do Parque Indígena do Xingu. E lá no Alto Xingu eu peguei um avião e falei, vamos retratar a usina de Paranatinga, que é Rio Culuene. Isso é fora do parque, antes do parque. Isso é as cabeceiras do rio. É ali onde os peixes vão desovar, ali onde os peixes vão se procriar. E como é que você faz uma usina dessa na cabeceira do rio? Como é que você vai... Você vai ter uma diminuição de peixe, o peixe vai tentar achar outro caminho, outra saída. Isso é uma coisa absurda, porque isso daqui ele fez, o grupo fez isso daqui para alimentar a fazenda deles apenas. Quer dizer, não é para todos, é para poucos. E assim, a questão de ser na cabeceira, qualquer problema que tiver aqui, se faltar água, ele vai fechar aqui para manter a usina. E como é que os povos, as populações indígenas fazem lá embaixo? Essa fazenda é do quê? Provavelmente é soja, é gado, é uma fazenda. Normalmente as fazendas no Mato Grosso são mistas, né? Certo? Mas isso é para alimentar só a fazenda, nada mais. Então você vai ter ali soja, você vai ter gado, você vai ter. Mas é para poucos, não é para muitos, né? Quem se beneficia dessa usina são poucas pessoas. O proprietário de terras. O proprietário e o seu grupo, né? Olha aqui, ó. Essa é a divisa do parque. E a fronteira, a soja vem até a fronteira, exatamente, não respeita os limites. Porque se respeitava os limites, teria que estar aqui a mais ou menos 30 quilômetros. Não, eles vão bem nas margens do parque. E se você notar, ali já está virando um deserto. E isso assim, os fazendeiros vão dizer assim, não, nós temos umas áreas que nós preservamos. Que áreas que eles preservam? Não tem área nenhuma mais preservada. E isso está piorando. Eu voei esse ano lá e está pior. Isso daqui são imagens de 2011. Esse cenário agora é muito pior, porque eles vêm para cá e aqui eles ateiam fogo, certo? Esse fogo invade o parque. E isso está acontecendo em todas as áreas. Mas isso daqui é um cenário ao redor inteiro do Xingu. O Xingu virou um oásis. E está todo mundo de olho nesse oásis. Está todo mundo querendo entrar lá. Porque as terras ali são boas, as terras devem ter minério também, deve ter ouro, deve ter diamante, deve ter tudo de bom. Certo? Porque o que tinha aqui de bom já não existe mais. E agora eu lhe pergunto assim ao seu, quem se beneficia com essa terra toda aqui? É o Brasil todo? Não, quem ganha dinheiro com isso daí são poucos. É o grupo, por exemplo, o grupo do Blairo Maggi. Isso daqui são terras do Blairo Maggi. Você tem até um vídeo que mostra... a saída e entrada dos caminhões ali do grupo Maggi. Isso. É uma coisa... Você passa... Porque para eu chegar no parque, inclusive assim lá na entrada ali no Porto dos Calapalo, você vai andar uns 100 km por uma estrada de terra, um pouco mais de 100 km por um estradão de terra até chegar lá. E depois você entra na região do parque. E é assustadora a quantidade de caminhão que entra para carregar soja e para tirar a soja. É muito. A estrada praticamente é deles, eles dominam esse caminho. E depois você olha para todos os lados, é uma cena assim aterradora. Ou é o milho, ou é o sorgo, ou é a soja. Não tem outro plantio, é a monocultura total. E nesse ciclo, e a terra assim é uma aridez que todo ano eles gastam milhões fazendo correção e depois vem o veneno. Esse veneno com as chuvas desce e escoam para o rio. Certo? E no rio tem o peixe e as populações, não só as populações indígenas, mas também as populações ribeirinhas, se alimentam desse peixe. Quer dizer, daqui a pouco você não vai mais poder comer o peixe ali do Xingu porque você vai estar comendo veneno.
Talvez a gente coloque para o internauta esse vídeo que mostra esse entra e sai nas terras do ministro da Agricultura, Blairo Maggi. Eu vou te mandar o vídeo ainda hoje, chega, calma. Você vai usar esse vídeo. Outra coisa que aconteceu, que os índios estavam reclamando lá, os calaparos que tem essa aldeia que está próximo da... Não está aqui na divisa, não está próximo, deve estar uns 10 quilômetros da divisa. Um avião passou jogando veneno nas plantações de milho. Certo? O vento levou para a aldeia, todo mundo se coçando, todo mundo com o olho ardendo, todo mundo respirando aquele veneno. Certo? E o fazendeiro disse para os índios, não, vocês não podem ficar aí não, vocês têm que ir mais para longe. Mas quanto? Quer dizer, quanto mais vem o progresso, que diz que é progresso, avançar quanto? Se eles já avançaram nas margens da aldeia, eles já estão praticamente dentro do parque. A coisa está complicada. E não é só no Xingu, não. Não é só no Xingu, olha isso, esses campos aqui. Isso daqui, eu tenho a localização do GPS de 2011. Agora, quando eu volto agora em outubro, nós vamos na mesma localização do GPS dessa imagem. Porque eu quero fazer o retrato exatamente do mesmo local, nesse mesmo quadrante onde tem essas linhas aqui, e ver o que aconteceu com essas pequenas manchas de verde, que provavelmente já desapareceram. Porque a cada ano eles têm que manter uma reserva, mas quando a reserva pega fogo, e se ela se alastra o fogo para lá, aí já perdeu aquela parte, então eles já vão plantar mais. E eles vão fazendo isso sempre. Porque olha aqui, ó, você vai vendo que são lotes. Aqui está atrapalhando os lotes de soja. Esse é 2000 e quanto mesmo? De 2011. 2011. E esse... Aqui já é dentro da reserva, que é no Piauí-Sul. Certo? Essa estrada é uma estrada que o governo abriu para fazer a travessia do rio para o outro lado. Mas ela cruza dentro das terras Caiapó. E aqui os Caiapó acabaram por montar um pedágio. Se você vai passar por aqui, você vai pagar pedágio. É a única forma que eles encontraram de meio que coibir a entrada excessiva de caçadores, pescadores. E eles não deixam o pessoal desembarcar barcos ali nesse trecho de rio, não. É só para travessia mesmo. No sul do Amazonas, essa história divisa do Mato Grosso com Pará. Mato Grosso, Pará. Não, eu contava que no sul do Amazonas essa história de cobrar pedágio rendeu um conflito grande lá com os Tenharim. Sim, né? sim. Conflito na cidade de Humaitá, um massacre, né? Isso é sempre assim, é uma desculpa para ter uma violência. Qualquer coisinha desencadeia uma violência muito grande. Aqui a cidade de Canarana, que está bem próxima do Parque do Xingu. E é uma cidade que... Canarana vem do nome do capim de Canarana. E é uma cidade que foi montada na época do início da Marcha Pro Oeste. Aí nasceu no rastro da Fundação Brasil Central, na Marcha Pro Oeste, onde surgem os Irmãos Vilas Boas. Essa cidade que é a cidade de contato assim, que você tem com o Xingu. É ela, Gaúcha do Norte e umas 3 cidades pequenininhas ali. E elas fazem divisa com o parque. E se você for ver, a cidade tem uma movimentação financeira boa, muito por conta dos índios também. E vamos lá, eu sou um fotógrafo, estou indo lá fazer uma pesquisa visual. Eu passo pela cidade, eu vou comprar alimentação, eu vou ficar num hotel, eu vou gastar dinheiro na cidade. E mais ou menos da última vez que eu estive por lá, nós gastamos em torno de R$5.000 a equipe. Esse ano eu já estive 3 vezes lá. Estou falando de cada parada. Então a cidade, ela vive também do índio. Mas não se apercebe. E para eles é como se os índios incomodassem. Aqui, aí você pega aquela estrada que eu te comentei, que ela rasgou o parque num trecho assim, como se rasgasse ao meio. Mas essa estrada aqui eles estão querendo fechar. Os índios estão querendo fechar para não ter entrada lá. Aí você vê lá, esse é o Tuatuari, essa aldeia Iguelapiti. Tuatuari é um rio de águas cristalinas. Você vai mergulhar 5 metros de profundidade, você enxerga o fundo, você vai enxergar os peixes passando. E agora eles estão abrindo estão fechando lá com uma pequena represa no Tuatuari. E isso está começando a atrapalhar os peixes também. E isso é um movimento particular de fazendeiros também.
E não dá para entender. E tem etnia que só come peixe de proteína. O Alto Xingu se alimenta, a base da alimentação da proteína vem do peixe. Não é de caça, eles não são caçadores, são pescadores. Os Yaualapiti, eles iam desaparecer. Eles já estavam, haviam 13 Yaualapiti espalhados pelo Xingu, já envolvidos em outras comunidades, como Calapalo, Cuicuro, Uaurá, Menaco. Os Vilas Boas, quando chegam lá, eles juntam os últimos Yaualapiti e falam para eles montar uma aldeia. Eles montam uma aldeia que vai crescendo e virou uma grande nação. Os Yaualapiti, hoje o cacique lá é Aritana, conhecido, uma grande figura. E quer dizer, você tem essa coisa assim de retomada, né? Os Yaualapiti agora devem sair dessa aldeia e eles devem mudar a aldeia para outro canto. Essa aldeia vai ser abandonada. Como que é a percepção dos indígenas sobre o agronegócio? Não só as lideranças, a gente vai falar delas também, sobre a cena em Brasília, no Congresso, etc., mas dos indígenas que não estão tão informados assim sobre o que acontece em Brasília, mas como que é a percepção deles? Eles sabem que o negócio está complicado, porque cada vez que eles vão para a casa dele, eles passam por esse caminho que eu te falei. Você vai ver uma aldeia, a formação da aldeia, aqui você vê que tem uma roça ali, aqui tem roça aqui, tem roça aqui, eles queimaram para fazer roça, aqui também tem roça de mandioca, tem roça de milho. Agora é a época do milho que eles começam a plantar, começam as chuvas. A chuva mudou. 2 anos de estiagem, esses últimos 2 anos de estiagem. Esse ano o Xingu estava passando fome, não tinha polvilho, porque a mandioca não foi para frente, não vingou. Em 2 anos eles tiveram muitos problemas de alimentação. E isso está piorando. Eu conversando lá com Macauana, com a Aritana mesmo, com a Fucacá e as lideranças lá do Alto Xingu, o que eles percebem é que houve uma mudança do tempo. Eles não conseguem mais saber quando chove. Os Uaurá identificaram uma praga que está atacando os piquizais que não tinha. De onde vem essa praga? Está vindo de fora, está vindo da soja, está vindo das plantações, porque está fugindo dos venenos de lá, está encontrando outros alimentos aqui, porque ainda é uma área preservada. Mas é uma praga nova que eles têm que conter antes que acabe com o piqui lá do Xingu. Que pode virar uma praga mesmo. Por enquanto ainda não sabe, mas começam a surgir as dificuldades neste momento agora de intenso calor. Então, as casas são de sapé. E se pega fogo numa casa e bate um vento, vai para outra, vai para outra, vai para outra, e pega sucessivamente, você queima uma aldeia inteira. O fogo é difícil de você controlar. E o grande medo hoje é esse, o grande medo é essa mudança climática, até que ponto o Xingu se basta lá dentro com o peixe, com a mandioca e com a cultura interna. Até quando eles se bastam, a necessidade que se criou do combustível que vem de fora, isso é também algo complicado e preocupante, porque a partir do momento que você queima o cerrado, você queima a floresta e queima do lado de fora e ela entra invadindo, você também está queimando ali medicina, porque tem muitas plantas medicinais que eles se utilizam. Se você acaba com o sapezal, como é que ele cobre a casa? E assim por diante. Isso é complicado. E o agronegócio ele é muito violento. Ele não respeita limites. Essas usinas como o Belo Monte, como o Giral e essas ideias malucas não tem limite. Elas vão para cima e não tem o menor respeito com as populações ribeirinhas, com os índios, com o silvícola, com o morador daquela região. Não tem respeito. É uma outra realidade que eles vivem aqui. Como dizer assim, é o homem que não tem o pensamento do acúmulo de riquezas. Então ele vive o hoje, ele vive o agora. Isso nos incomoda muito. Certo? Incomoda a nossa sociedade de forma que nós vamos lá e queremos tirar eles de lá. Em relação às lideranças que acompanham, né, esse cenário de Brasília, não só de Brasília,
Como nos últimos anos, como você foi percebendo as demandas deles em relação a isso? Você tem uma mudança, ela é nítida o que está acontecendo, e você começa a perceber que as necessidades internas, as demandas internas começam a mudar também. E eles estão no momento ali de... Hoje está todo o grupo do Alto Xingu, eles estão na cidade de Canarana fazendo um protesto para retirar um profissional que cuida da área de saúde lá, que foi colocado lá, mas que não está atendendo a eles. Ele, vamos dizer, não quer largar o osso. E é complicado porque à medida que ele fica ali no posto dele, né, nesse cargo dele, ele não sai e os índios estão morrendo lá dentro. O ano passado houve só na aldeia Iaolapiti 7 mortes. Numa única aldeia, 7 mortes, sendo que 3 eram infantis. A aldeia Uaurá teve 5 mortes. A aldeia Calapalo teve 4. Se você começa a contar em números, isso não está certo. Tem alguma coisa errada. Não está tendo atendimento. Não está tendo atendimento médico, não está tendo... A saúde é um caos. A educação também não tem muita resposta. Eles têm a educação deles, eles têm o professor deles, eles têm toda a estrutura deles. Mas por exemplo, livros, eu levei livros para lá. Esse ano eu levei remédios para lá. Dizer que não tem remédio para atender os índios. E aí eu tenho que levar remédio dos amigos, juntei amigos, falaram, vamos comprar remédio, vamos levar remédio para eles. E, caso contrário, você vai ter mais mortes. Em relação à bancada ruralista, ameaças às terras indígenas, PEC 215, como que eles estão vendo tudo isso e se mobilizando neste momento, setembro de 2016? Bom, ali do Alto Xingu, eles estão na cidade brigando justamente por isso. Os Kayapó estão com um problema lá de garimpeiro e madeireiro. Isso retirada de mogno da reserva Kayapó e garimpo ilegal. E se você for se eu for tentar fazer assim um mapa desses problemas, são muito maiores do que você imagina. Na região de Belo Monte, as etnias que estão ali, estão sendo atendidas lá pela Eletronorte, eles estão sendo, vamos dizer assim, comprados por coisas que eles nem usam. Eles não estão entendendo o que está acontecendo, eles estão sendo retirados da terra. Como eles eram nômades, eles mal falam português, então eles estão sendo retirados das terras de uma forma muito bruta. E assim, sendo comprados por coisas que eles nem sabem o que está acontecendo. E o dinheiro, eles estão criando uma briga entre eles. Então, para ter mais dinheiro, então vão montar outra aldeia. Aí eles dão mais dinheiro para outra aldeia, montam outra aldeia e tal, e eles estão empurrando eles e criando uma briga entre eles mesmos. Estratégia de 500 anos. Estratégia de 500 anos. Pão e circo, né? De muito mais de 500 anos. Né? E faz essa brincadeira de dar o espelhinho aqui. Só que hoje são mais do que espelhinhos, são celulares e coisas do tipo. E eles nem sabem para que serve, nem sabem se utilizar. E aí você tem os rios dentro do parque são todos eles preservados. O único problema agora é a entrada dos venenos. E isso não vai demorar a acontecer muito não. Olha, esse problema, Alceu, do agronegócio, não é só o agronegócio. Há também o interesse por trás disso das grandes corporadoras em mineração. Por exemplo, Belo Monte, que é o Rio Xingu, não é só energia, porque a energia ali vai ser pouca. Primeiro, o Rio Xingu é um rio de planície. Em 50 anos, a usina de Belo Monte vai estar assoreada. Isso são dados de engenheiros lá de dentro. Eu não posso citar nomes, mas é dados de engenheiro lá de dentro. Em 50 anos, a usina de Belo Monte está sofrendo assoreamento. Em 100 anos, ela é desativada. Ela não vai servir para nada. Mas, para que isso tudo? Uma usina com preço altíssimo, a usina mais cara do mundo, certo? Que vai gerar menos do que tudo isso. Certo? Tem muita corrupção por trás disso, é lógico, tem muitos pagamentos de propinas para todos os lados, mas a usina é mais importante. Se dá muita importância à usina, mas
certo? O que ela vai fazer, na verdade, é só talvez acender algumas lampadinhas em algum lugar, mas lógico, vai ter engenheiro que vai ficar puto comigo de eu falar isso, mas ela não serve para nada, porque ela vai mandar a maior parte da energia dela vai para Carajás. Por isso o governo federal queria dividir o estado do Pará em mais 3 estados. Nasceria ali o estado de Carajás, o estado mais rico do país, certo? Porque tem a maior mineradora ali de ferro, agora com uma usina grande de energia, você tem um beneficiamento maior e você nasceria ali o estado mais rico do Brasil. Só que no plebiscito ali o paraense não deixou, não, falou, não, deixa o nosso ossinho aqui. Mas vamos lá. É complicado isso daí. Tem para todos os lados que tem esse tipo de ação do governo, dos governos todos que passaram e vão passar por aí, certo? Você vai sempre ver o índio e as comunidades ribeirinhas, quilombolas, todas elas na rabeira, certo? Ou seja, vão passar por cima. E para encerrar esse tema do agronegócio, a questão da pecuária, o que você já viu, não só no Xingu, mas Mato Grosso do Sul, Amazônia, enfim, não sei. É o mesmo caso da pecuária, é o caso das plantações de soja, de sorgo, de milho, porque assim, a gente fala pecuária e separa as plantações. O milho, a maior parte do milho é para alimentar o gado, a maior parte do sorgo é para alimentar o gado. A maior parte da soja é para rações diversas e tal. Bom, está tudo interligado. Você não tem como falar de uma coisa sem a outra. E todas elas têm um benefício para a sociedade, sim, alimentação e tudo mais. Mas todas elas também estão em excesso, está exagerando, porque se eu sou o fazendeiro, dono dessas terras todas aqui, e planto e ganho bilhões de dinheiro com isso, quem mais está se beneficiando disso? Que não eu e o meu pequeno grupo, porque se vamos dizer assim, o que nós chamamos lá nos anos 60, né, a Revolução Verde, iria alimentar todas as bocas do mundo, puxa, eu acho que tem alguma coisa errada, alguma coisa saiu errada nesse plano, dessa revolução. No seu projeto Ameríndios do Brasil, você já registrou umas dezenas de etnias, então até você chegar ao número 300, certamente você vai testemunhar também muita violência, infelizmente. Né? Sim, o papel do trabalho da documentação do Ameríndio do Brasil é documentar o índio no século XXI. E praticamente ele virou essa documentação. E também as mudanças de lugares, as alterações até do próprio ambiente e a evolução desse ser humano. Porque todos nós estamos fadados a evoluir, todos nós temos que evoluir. Ou para melhor, ou se possível para bem melhor. Isso, o processo de plantio, o processo do agronegócio brasileiro, eu acho que é um retrocesso. Nós estamos caminhando porque nós temos que mudar essa maneira de ver o mundo, de ver os negócios, para algo que todos se beneficiem, e não de uma forma que poucos, né? Caso contrário, nós vamos desaparecer. Não só apenas os índios e os quilombolas e os minoritários, quase que todos, né? TV de Olho é um programa quinzenal de web TV que o internauta pode acompanhar pelo YouTube. O nome do canal é De Olho nos Ruralistas, que é também o nome do site, www.deolhonosruralistas.com.br. O nosso site tem atualização diária e lá você também pode acessar os vídeos anteriores. Este é o primeiro programa da série após a campanha de financiamento, que já teve programas piloto. De agora em diante, portanto, fique conosco, de olho no agronegócio, de olho nos ruralistas.